Então, boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o Diego ter aceito, né, o convite para essa apresentação. Para mim é um prazer receber você, Diego, meu colega de curso, né, de graduação. O Diego ele foi aluno de graduação da UFRN, né? Assim como eu, quem não sabe, eu atualmente sou professora na UFRN. Tem algumas pessoas aqui que eu não conheço. Eu fui aluna na UFRN e o Diego ele entrou um pouco depois de mim no curso de estatística. Tá? Então, o Diego ele fez graduação em estatística na UFRN, mestrado profissional em administração na UFPE e doutorado em estatística na USP de São Carlos. Atualmente, o Diego ele é professor associado na Universidade do Atacama do Chile. Então, muito obrigada, viu, Diego, por ter aceito o convite. Para mim, realmente é um prazer receber você aqui no DEST, né? Mesmo que virtualmente. Obrigado e a palavra é sua. Fique à vontade para se apresentar mais ou falar qualquer outra coisa que você ache pertinente. Andressa, muito obrigado pelo convite, antes de mais nada. Para mim é sempre um prazer voltar para casa. O DEST foi um local que eu aprendi muito, não só profissionalmente, como pessoalmente. Tenho um grande carinho pelos meus mestres, professores, né? Para mim é um prazer ter alguns deles aqui também presentes. A Andressa também pelo convite, novamente agradeço. Bom, hoje, mais que nada, eu vou trazer um pouco das ideias que eu apresentei como parte dos resultados do meu projeto de doutorado, né, a minha tese. E hoje eu vou falar um pouco sobre a temáticas de modelos de dados cerebrais, tá? Esse trabalho é um trabalho em colaboração. Acredito que sós a gente quase não chega muito longe, tá? E, bom, as pessoas que estão comigo são essas aqui. A professora Thaisa, que é lá da Escola de Medicina, da Faculdade de Ribeirão Preto, da pós de Neurociência. O professor Losada, que foi meu orientador do doutorado, Francisco Losada. A professora Lília, lá da Universidade Federal da Bahia, do Departamento de Estatística. O professor Dylan, que é do maior centro de neuroreabilitação dos Estados Unidos, o MOSS. O professor Maron Biggs, que é da Universidade de Nova York, e o professor Oswaldo Anacleto, que era da Universidade de São Paulo, foi meu co-orientador também, entre outras pessoas que também, esse projeto é um projeto bem maior, como também temos a presença de um colega, o Eduardo, que se encontra também aqui, que contribui com esse projeto que tem. Tá. Antes de falar um pouco sobre a temática, eu quero fazer um pouco de propaganda do local que eu me encontro, tá? Eu estou no norte do Chile, numa cidade chamada Copiapó, onde as mais belas praias do Chile se encontram, tá? A Universidade do Atacama é uma das universidades mais antigas do Chile, foi fundada em 1987, tá? Então a gente aqui teve nessa cidade várias coisas que marcam, como a primeira ferromotora de gás, né? Da América Latina, foi aqui em Copiapó, é uma cidade mineira. Então a gente tem vários desafios aqui na cidade, mas em âmbito universitário temos uma grande história, tá? Bom, a temática hoje eu vou falar um pouco sobre o que são esses neuros biosinais, como é que a gente pode coletá-los, para que serve, o que foi que nos motivou a esse projeto de tese, né, que não só a minha tese, mas outras teses também estão saindo dessa motivação problemática. Apresentarei um pouco sobre os modelos estatísticos que eu adotei para a resolução desse dado, que eu vou mostrar para vocês também, tá? Como eu não sabia como que era o público, se era alunos de pós-graduação, graduados em estatística, eu deixei uma questão mais genérica, mas eu vou apresentar os trabalhos que foram publicados e eu posso depois enviar para vocês também, num segundo contato, tá? Posteriormente, os resultados empíricos que foram obtidos e discussões e trabalhos que estão em andamento. Bom, mais que nada, a gente está querendo... Oi, professor. Sim? Se não tiver coro, né? Quem vai ter ouvido parte? Tá me ouvindo, professor? Sim, Eduardo, estou ouvindo. Só não vem, vou falar quem não vem. Tá. Miriam, Alô? Flávia, Átila. Desculpa.
Bom, então, entender o cérebro humano é um grande desafio. Então, primeiro, ler essas ondas, como que essas sinapses neuronais, elas se comunicam, é sempre um grande desafio, né? Então, a gente pode, como a gente vai ver posteriormente, a gente pode ver que eu posso obter essas transferências de informação de diversas maneiras, tá? O que nos motiva é o AVC, tá? Então, a gente tem como a terceira maior causa de disability, de falha motora, vamos dizer, no mundo. Então, é uma doença que é bastante recorrente e traz bastante eh, danos, bastante eh, limitações de movimentos, tá? E dentro da população que se tem AVC no mundo, 70% dessas pessoas que têm AVC estão localizadas em países com baixa ou média renda. Então, há fatores que são importantes ser mencionados, que as pessoas que têm AVC, elas acabam tendo uma limitação e muitas vezes podem ficar anos ou até a vida inteira com limitações de locomoção. E isso pode trazer todo um custo na estrutura de hospitais públicos, né? Isso também pode trazer toda uma limitação para desenvolvimento das suas funções profissionais e especificamente dessas pessoas que têm um quadro clínico como essa, 87% deles têm essa limitação física, tá? E existe uma média de 1 em 4 pessoas que já têm AVC tornam a ter novamente. Então, existe a patologia, o AVC é um fator muito agravante em todo o mundo e não existe um tratamento assim muito claro. Existe fisioterapia, existe muitas coisas alternativas, paliativas a isso, e a gente, quanto a isso, queria desenvolver algum tipo de tratamento que as pessoas com pós-AVC pudessem ter alguma algum tratamento, amenizar essa situação nesse quadro clínico, tá? Mais especificamente, a gente tem em mente a desordem de percepção visual. Então, uma pessoa, quando ela tem um AVC, vamos dizer que ela afeta o seu lado direito, ela acaba não tendo a percepção de onde que está, por exemplo, o ombro dela. Então, o ombro dela pode ficar um pouco caído por questões do AVC, mas se ela tivesse um pouco da noção corporal habilitada, ela poderia corrigir esse caimento do ombro, visto que essa possibilidade, essa sensibilidade estava presente, tá? Que muitas vezes isso acaba comprometendo esse desenvolvimento, essa melhoria desse participante. Então, mais que nada, a gente está querendo propor ver como é que a gente conseguiria, com combinações de tratamentos, estimular essa percepção de um paciente, uma pessoa pós um AVC, como uma alternativa a uma fisioterapia, por exemplo. Tá? Então, temos como motivação nesse estudo compreender essa neuroativação através de diferentes áreas do cérebro e analisar um tipo de descarga elétrica que, no nosso caso, é chamado de estímulo de eletroterapia, tá? E a gente vai chamar aqui de TDCS. E essa descarga elétrica é uma descarga elétrica focalizada no lobo motor da direita da pessoa, e a gente quer saber com qual intensidade ou duração seria a melhor combinação como um tratamento, tá? Então, existem várias perguntas associadas a esse tipo de experimento e muitas delas estão relacionadas a essa modelagem e à dinâmica desses dados, né? Então, a gente tem um monte de dados com dependência temporal, espacial, um grande volume de observações, que a gente tem um equipamento de alta resolução, e a gente precisa incorporar isso de uma maneira elegante, que não se tenha um modelo com muitos parâmetros e também não seja um modelo computacionalmente muito custoso. Tá? Então, só para apresentar um pouco do nosso protocolo,
que ele foi publicado, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês. A gente tem, em sujeitos saudáveis, a gente quer saber se conseguimos manipular essa percepção de verticalidade. Esse é o primeiro passo. Se a gente conseguir encontrar elementos que mostrem que a combinação de tratamento, dose e resposta de fato manipula, altera, né, essa percepção de verticalidade, então a gente consegue estender essa primeira fase para uma segunda fase, que são para pacientes já com pós-AVC. Tá? Então, nessa primeira fase, com pessoas saudáveis, a gente combinou doses, então catodal e anodal, são tipos de indução elétrica, seja positiva ou negativa, tá? Nas dosagens de 1, 2 ou 3 mA, e com réplicas, tá? A gente queria ver se essa indução elétrica causa uma perturbação nessa percepção de verticalidade, tá? Mais que nada, resumidamente. A forma que se coleta esses dados de ondas cerebrais mais usuais são 3, tá? Através do eletroencefalograma, o EEG. Então, a gente tem impulsos elétricos de grupos de neurônios. Então, é basicamente ver como que essas sinapses entre grupos de neurônios elas estão se ocorrendo. Então, a gente pode ver aqui nessa foto. Cada pontinho pequeno desse é como se fosse um radar ou uma antena que captura essa locomoção dessas sinapses, tá? E esses 4 pontos maiores é por onde a gente induz a carga elétrica. Então, a gente induz a carga elétrica por um e por os outros 3 a gente pega de volta como saída, tá? Então, existe uma dinâmica de input e fluxo com output, tá? Se não a gente não tivesse a saída, a gente queimaria, bora dizer assim, o cérebro da pessoa. Então, essa é uma forma de visualizar a dinâmica elétrica de um cérebro, via eletroencefalograma. Uma segunda maneira muito recorrente também na literatura é através de ressonância magnética, tá? Que a ressonância magnética, diferente do eletroencefalograma, que percebe mudanças elétricas, na ressonância a gente tem um fluxo de oxigênio, tá? Então, na ressonância magnética, a variável resposta é diferente. A resolução dos equipamentos são bem diferentes. No eletroencefalograma, a gente tem uma resolução dependendo do equipamento, tá? A gente pode ter uma resolução de 1024 pontos ou observações por segundo. Enquanto na ressonância magnética, a gente geralmente tem 15, não mais que 100 pontos. Então, assim, é muito diferente. A resolução é muito menor do que o eletroencefalograma. E existem algumas respostas que a ressonância magnética não pode receber, tá? Perceber essa mudança. Como alternativa, também existe uma questão que o equipamento é grande, né? Então não pode, existem alguns experimentos que a gente simplesmente não pode transladar esses maquinários, tá? Então, alternativamente, existe o espectroscópicos, que é o FNIRS, que ele também observa o fluxo de sangue, tá? Através do laser de baixa frequência, tá? Ele é bem similar, bem parecido com a mobilidade, a facilidade de pôr também como um eletroencefalograma, e uma resolução também muito boa e considerável. Tá? Nessa parte do experimento que eu vou debater aqui e mostrar, a gente adotou o eletroencefalograma, tá? O EEG. E a gente está querendo, basicamente, ver se essa indução elétrica, esse impulso elétrico, com uma certa carga, por um certo tempo, se essa modulação ela é estatisticamente significante. A gente quer ver se essa indução elétrica, ela de fato muda a percepção de verticalidade do participante. Tá? Foi publicado na Frontiers in Neurology esse protocolo. Tá? Então, as perguntas que eu vou tentar mostrar aqui dessa parte do estudo essa dependência polarizada, ela existiu por eu ligar essa indução elétrica por um período de tempo? E se existiu, por quanto tempo essa difusão elétrica no sistema nervoso central ele fica? Então, se ele existe, se é que ele existe, quanto tempo ele fica para que quando eu possa ligar a máquina de novo, eu não tenha mais efeito memória do efeito induzido passado, tá?
Então, isso são algumas perguntas que a gente quer responder. E outra coisa também que a gente está bem interessado é como é que as regiões do cérebro elas se comunicam. E como eles se comunicam, como é que a dinâmica ao longo do tempo ela se dá também. Será que essa força entre hemisférios do cérebro ela se mantém estática? Dificilmente, tá? Então, para isso, a gente adota uma classe de modelos chamada Dynamic Graphical Models, ou modelos dinâmicos grafos, né? Então, basicamente, a gente tem representado por um grafo. Um grafo é sempre um conjunto de informação como pares, que é pontos, que são chamados de vértices, e links, que são chamados de direção ou não direção, tá? Então a gente tem um grafo G representado por um par ordenado, e esse grafo é nada mais nada menos, pode representar como uma densidade, probabilidade conjunta. Então eu posso ter, se eu tenho, sei lá, 256 pontos, cada ponto vai ser desses eletroencefalogramas, vai ser como um evento, e esse evento vai ter um registro. Então a gente pode pensar como uma série temporal, que cada ponto desse ia ter uma sequência de registro ordenada no tempo, tá? E essa dependência, que em estatística a gente chama de distribuição de probabilidade conjunta, ela pode ser representada como um produto de probabilidades condicionalmente independentes, tá? Para que a gente transforme esse problema, que é tão complexo, em pedaços independentes, e dentro desses pedaços a gente estimar a sua força categoria. Então, essa é uma forma elegante da gente ter um sistema complexo repartido em pedaços menores, para que a gente observe como é que essa dinâmica é dada, tá? Bom, essa teoria, essa classe de modelos, né, o Dynamic Graphical Model, é uma combinação dos modelos de teoria de grafos, né, com os modelos dinâmicos, tá? O prepulsor, ou bora dizer assim, a referência desses modelos dinâmicos vem do livro do Western Harris, que é de séries temporais, tá? E teoria dos grafos tem várias referências. Essa combinação dessas duas áreas foi muito exaustivamente, na verdade, vem sendo investigada, mas a classe de modelos do DGM, que a gente vai falar mais a fundo, é a que foi discutida pela Catriona Quinn e pelo Jim Smith, em 92, que se chama Multi-Regression Dynamic Models, ou MDM. Esse MDM, eles conseguem mostrar que a combinação de probabilidades marginais normais, com distribuições normais, eles não necessariamente mostram uma conjunta normal. Então, basicamente, a gente tem um modelo hiperflexível, com suposições de normalidades, que não necessariamente deixa com o nosso todo com uma cara normal simétrica, tá? Então, basicamente isso. Como é que a gente estima esses parâmetros, tá? Esses parâmetros desse modelo são parâmetros variando no tempo, e a gente estima eles como um filtro de Kalman, um filtro de partículas, conhecido isso na engenharia, tá? Então, a gente pode pensar como um grafo. Vamos pensar que eu tenho um ponto, um sistema, sei lá, x1, que explica o que vai acontecer em x2, então x2 só depende de x1, porque é um ponto direcionado, e depois x2 vai impactar na dinâmica de x3, x4. Mas o que é essa independência condicional? É nada mais, nada menos dizer que toda a informação que eu preciso ter para modelar x3 está em x2, e x1 não vai afetar x3, porque o que ele já afetou já está incorporado acá na distribuição de x2, tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem. Então, eu tenho uma estrutura de independência condicional, tá? Que a gente chama que essas independências são condicionadas aos seus familiares ou parentes, tá? Então, a gente tem essas independências truncadas. E o meu parâmetro, a gente pode pensar que meu sistema, tá? E minha série temporal multivariada, ela é explicada por uma estrutura, tá? Com a matriz F. Então, eu tenho covariáveis, vamos dizer aqui,
E essas covariáveis, elas podem depender com lags no tempo. É muito mais simples pensar que eu tenho uma dependência apenas de um passo atrás, por exemplo, tá? E essa estrutura aqui são as estruturas latentes chamadas na estatística. Observe que em todos esses parâmetros, em θ menos 1, sei lá, aqui em nu e ômega, a gente tem um t. Então quer dizer que para cada instante de tempo, eu tenho uma modificação nessa força que relaciona uma região do cérebro com as demais, tá? E toda essa estimação que a gente faz, no caso, eu adotei uma perspectiva, uma abordagem bayesiana, tá? Então, que a gente começa com um a priori, então eu posso inclusive não ter nenhuma informação quanto aos meus parâmetros, e por meio de uma aproximação numérica, que a gente pode fazer como um MCMC ou um Hamiltonian Monte Carlos, a gente estima essas forças, esses parâmetros por uma cadeia, ok? Então, basicamente, a gente existe um autor, que é o Friston, ele consegue dizer que a inferência causal, isso é uma revisão sistemática, foi um marco, na verdade, em 2001, que muito se falava que como que é possível descrever uma inferência causal como num sistema tão complexo como o cérebro, tá? E ele fala aqui que existem diferentes partes na estimação. Existe uma parte dentro de uma modelagem estatística que pode ser uma conectividade direcional ou efetiva. E existe uma parte que é só pura correlação, então é uma conectividade funcional, tá? Então ele basicamente mostra esses dois tipos de conectividade e ele diz que eu consigo descrever uma dinâmica como uma função que esteja incorporando variáveis endógenas, exógenas e parametrizando essa estrutura. Então eu consigo descrever qualquer dinâmica do cérebro como uma função de pergolado, tá? A um nível mais alto. Bom, e esse modelo, essa função que eu estou adotando é simplesmente esse modelo que vem do DGM ou MDM, que é um caso particular. Tá? Quais são as limitações que a gente tem? Falando assim, parece muito simples que essas estimações simplesmente começam a acontecer e a gente, enfim, obtém essas relações. Só que eu tenho um problema de dimensionalidade. A Lilia, em 2015, ela publicou um artigo sobre uma variação desse modelo de MDM e ela mostra que quando esse número de nós, ou números de pontos que eu observo, números de séries temporais, se quiserem ver desse jeito, quando esse número de N aumenta, quando eu tenho mais que 23 séries temporais no sistema, para eu ver essas relações, tomaria quase 1 ano e meio para estimar esses parâmetros, tá? Isso independente do tamanho da série temporal. Então, a gente tem uma crescente, um custo computacional crescente exponencialmente, condicionado a uma ordem condicionada ao número de séries temporais que a gente observa, tá? Então, a gente tem vários problemas nesses modelos hiperparametrizados, porque esse parâmetro está variando no tempo, tá? Então, o que foi que a gente fez? Bom, a primeira coisa que a gente adotou esses modelos. Tá, se ele está variando no tempo, bora observar essa dinâmica cerebral no estado basal. Então, em outras palavras, eu quero ver qual é a relação entre o cérebro, tá, quando o participante não tem nenhum tipo de indução elétrica. Uma vez que eu estimo, que eu tenho essa parte basal, eu vou estimar essa rede ou essa estrutura comum do cérebro, de comunicação. Qual é o fluxo? Se eu vou de um ponto A para o ponto B, depois vou para um ponto C, e essa estrutura é acíclica, tá? Uma vez que eu tenho essa estrutura, então eu tenho quais são os pontos que vão impactar do cérebro, eu consigo estimar a sua variação no tempo, pelos modelos de MDM, tá? E uma vez que eu tenho essa minha estrutura estimada, eu consigo detectar algum tipo de quebra de estrutura na série temporal. Tá? Então, alguns resultados que eu estou trazendo aqui, só porque eu não sei se existem pessoas que já viram como que é um sinal de eletroencefalograma, mas é uma loucura, parece um sinal com muito ruído, então assim, é bem complicadinho
a primeiro passo de se fazer análise com ele. Então, só como observação, esse daqui é o tempo, então do instante 1 até 1 hora e 15 minutos, que é o tempo todo do experimento. A gente vê, isso é um canal que está aqui atrás no hospital, é o canal menos influente a movimentos no couro cabeludo, o canal 147, e a gente vê a trajetória dessa informação elétrica, tá? Nessas zonas que são rachuradas cinzas, a gente vê foi quando a máquina estava ligada. Então a gente liga a máquina, na verdade, não, melhor dizendo, entre essas regiões é quando a gente liga uma máquina para dar o choque, tá? Então a gente está no estado basal, ligou a máquina, desligou a máquina. Então a gente está vendo que sempre que eu ligo a máquina, eu estou introduzindo energia no sistema e a gente captura isso, tá? Então, só para a gente ver também esses canais, o quanto são diferentes, para diferentes regiões do cérebro eu tenho diferentes dinâmicas. Então, como é que a gente consegue ver se essas relações, se essas séries temporais estão relacionadas, tá? Principalmente por serem séries não estacionárias. Então, a gente primeiro observou a estrutura da série temporal, tá? Então a gente não usou os 256 canais, a gente adotou apenas inicialmente 8 canais, ou 7 canais, melhor dizendo, tá? Esses foram os canais escolhidos, distribuídos no cérebro, e uma vez que eu tenho esses canais, essas séries que estão mais relacionadas ao desempenho motor, que eu estou interessado, no caso, os neurocientistas, a gente, através do MDM e PA, a gente conseguiu ver qual era a função ou a estrutura de grafo mais provável ou que retornava a minha verossimilhança, o meu ponto, minha pontagem de verossimilhança máxima, tá? Então a gente basicamente ajusta diferentes modelos. Então, sei lá, começando por 183, só indo para 71. Depois a gente, um segundo modelo de 183 para 66. E assim vai. A gente ajusta todos os tipos de combinações possíveis. Lembrando que não podemos ter ciclo. Então, quer dizer, eu não posso sair daqui e depois voltar para o mesmo ponto. E para cada estrutura que eu ajusto, eu vou ter como uma pontagem, tá? Então, isso é uma forma de a gente estimar a melhor estrutura de grafo. Então, uma vez que eu tenho vários grafos, eu vou escolher o que tem maior pontagem. E esse pontagem, se a gente escolhe um modelo bayesiano, é o log verossimilhança. A log verossimilhança a gente consegue ver de cada modelo, comparar os modelos, tá? Então, essa foi a minha estrutura ótima, melhor. Então, eu consigo, por exemplo, dizer que cada canal tem uma média e uma dispersão, tá? Então, cada canal vai ter uma média, vai ser explicado por uma relação, como, por exemplo, o canal 66 vai ser explicado pelo que acontece no 164, e assim sucessivamente, tá? Então, eu tenho as minhas médias dos meus processos como um fator em comum aqui, mais a contribuição de cada canal que está impactando nesse observado, tá? Então, eu tenho no começo da minha série apenas o canal que é o que a gente chama de raiz, então o 164, e depois eu começo a ver os canais sendo explicados em 66, por exemplo, de acordo com o que está acontecendo com 164. Então eu tenho uma estrutura de regressão aqui por trás, condicionada meus parâmetros a cada instante t, tá? Então, basicamente, se eu tenho uma estrutura de um parâmetro variando no tempo, vamos pensar essa daqui. Então, eu tenho meu 66 explicado pelo a força, a contribuição do que está acontecendo no canal 164. Então, eu tenho o meu beta variando no tempo, beta 1 variando no tempo. E eu consigo ver, ao longo do tempo, o que é que está acontecendo com ele. Então, eu consigo ver, basicamente, que quando eu ligo a minha máquina, isso daqui foi no instante após eu desligar a máquina. Então, eu consigo ver que a energia está sendo dissipada frente ao sistema e depois ele começa a estabilizar. Tá? Então, quando eu tenho um tal modelo que o meu parâmetro varia no tempo, eu tenho essa disponibilidade de ver quanto essa força ela está oscilando ao longo do tempo. Então, eu consigo estimar, por exemplo,
o que é que está acontecendo com determinadas regiões. Então, eu consigo ver toda a dinâmica cerebral e depois ver, basicamente, em alguns pontos, onde que essa estrutura ela começa a ter uma quebra estrutural, como é que ela começa a voltar a um estado basal. Tá? Então, por exemplo, eu consigo estimar, através desse modelo de MDM, que são DLMs para cada ponto, e eu consigo ver em que instante do tempo a parte dessa região está voltando para o seu estado basal. Né? Então, aqui é só um exemplo que depois de ligar a máquina, depois de desligar a máquina, a gente passa, em média, 153 segundos para voltar ao seu estado basal. Tá? Então, aqui também só um exemplo. Esse é o lado que a gente está, do hemisfério direito, a gente liga a máquina, tá? Então a gente induz isso aqui é um ânodo, então a gente está criando uma polaridade no hemisfério esquerdo, e a gente vê essa criação de polaridade aos 5 segundos, e quando a gente está chegando no segundo 200, 255, a gente começa a ver que existe um passeio aleatório, que indica que o sistema está sendo resetado ou dissipou toda essa energia, tá? Bom, isso, como eu tinha falado, é um estudo muito maior. A gente está tentando mostrar mais que nada que induções elétricas com dose e resposta específicas, a gente consegue modificar essa percepção de verticalidade que poderá auxiliar como um tratamento em pacientes pós-AVC. Tá? Eu mostrei um pouco sobre o que a gente vem discutindo em eletroencefalograma, mas a gente tem 4 outros estudos, na verdade a gente tem até outro estudo que também estão sendo guiados agora. A gente tem também o desvio de percepção de verticalidade, mas em todos os estudos a gente induz a corrente elétrica. Então aqui a gente observa a dinâmica elétrica, aqui a gente observa com esse virtual reality, né, a percepção visual. A gente também tem dados de ressonância magnética, a gente tem dados de ressonância, não, esse daqui é um ultrassom, tá, um Doppler, e a gente tem também dados de variação de balança, tá. Bom, isso obviamente foi só uma introdução ao que a gente vem fazendo no nosso grupo lá do Hospital de Ribeirão Preto, da USP, tá, com a Thaisa, liderado pela Thaisa. Mas aqui eu tenho algumas referências que poderão, talvez, as pessoas que queiram aprofundar no tema. O artigo base, que é da Catrione, com o Jim, em 93, tá? Que é esses modelos do MDM, tá? A Lilia, também, a publicação da Lilia, e tem um artigo meu também sobre algumas variações de como limpar um pouco esses dados. Professor André. Só consultando a professora Andressa, se já pode fazer as perguntas. Pode sim, professor, fique à vontade. Obrigado. Diego, é uma pergunta que reflete o meu desconhecimento, tá bom? Não é nenhuma pegadinha. Sem Você problema. sabe dizer se já foi desenvolvido um modelo equivalente ou semelhante ao que você está trabalhando e desenvolveu na sua tese de doutorado, em que a resposta são valores inteiros, em vez de ser uma distribuição contínua? Tá. Não, na verdade, para esses modelos variando no tempo, não ouvi falar, não tem, principalmente em protocolos assim. Eu sei que existe um grupo de pessoas que aí no Brasil, o Marcelo, né, publicam com essa parte de séries temporais de contagem, né, mas no caso esse meu Y, né, não está distribuído normalmente, mas não tem nenhum problema na verdade, no processo de estimação a gente só assumir uma outra distribuição para ir. Mas eu desconheço, professor. E a oportunidade que você teve de ler artigos na área, você viu alguma aplicação em que os valores inteiros surgiam naturalmente? Você lembra de ter visto algo nesta natureza? Não,
assim, de eletroencefalograma, não, porque a resposta ela é contínua, né? A menos que a gente queira ver alguma coisa, eu diga, bom, eu sete alguma voltagem ou de uma escala, eu digo que eu vou ver que a cada 20 millivolts, né, existe alguma coisa, mas de certa forma é uma transformação. Mas o maquinário ele vê como uma resposta contínua, tanto positivo quanto negativo, tá? Tá certo. Obrigado, Diego. Que é isso, professor, um prazer. Diego, você concluiu, né? Alguém tem alguma pergunta a mais para o Diego? Eu tenho, Diego, a sua resposta para mim não ficou muito clara. O que é que você está medindo? A gente está medindo a O seu Y? dissipação elétrica. Então, eu tenho a dinâmica elétrica, vamos dizer. Dissipação elétrica. Então na verdade, eu tenho um grupo de neurônios e eu quero ver como é que eles estão reagindo ou como é que está essa atividade elétrica cerebral. Então, é como se eu tivesse em regiões, vamos dizer assim, pequenas regiões, eu estou medindo o quanto de energia está sendo tumultuado ali naquele local. Certo. Estamos abertos para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para o Diego? Anderson levantou a mão. Pode falar, Anderson. Boa tarde, Diego. Parabéns pela apresentação, excelente. Eu tenho duas perguntas aqui, né? Não sei se até faz muito sentido as perguntas, mas a primeira é que se esses modelos têm alguma medida, né, para avaliar o desempenho deles. E você comentou, né, que a Lili apresentou lá no artigo dela o problema do tempo da estimação. E se existiu isso também nos seus modelos, né? E se existiu, o que você fez para contornar? Claro. Bom, vamos começar pela primeira pergunta. Em métodos bayesianos, em modelos com paradigma bayesiano, a gente tende a observar ajuste de modelos, vamos dizer assim, porque mais do que eu ter um modelo ideal que descreva todo o sistema, não tem problema de eu ter um modelo e ao longo do tempo esse modelo ele mudar, tá? Então, basicamente, a gente pode pensar como essa qualidade de ajuste. Então, se eu tenho um modelo, eu ajusto o modelo, eu vejo o quanto bom esse meu modelo está descrevendo a esse sistema. Então, existem algumas métricas, né? Geralmente o pessoal, bom, ademais do A e C, B e C, a gente consegue fazer métricas condicionadas à minha preditiva, que se chama o Leave One Out ou o LOO, tá? L-O-O. Então, essa é uma métrica comumente adotada por um paradigma bayesiano para ver o quanto bom esses modelos adotados estatísticos estão em extrair esses padrões que estão no dado, tá? Então, essa é uma forma de medir o quanto bom o nosso modelo tá frente a um outro modelo, por exemplo. A segunda pergunta foi sobre o tempo, o custo computacional. Esse é um tema. Eu adotei um modelo, na verdade, um processo de estimação que é o Monte Carlos Hamiltoniano, tá? Por motivos de, como é um sistema de alta dimensionalidade, eu posso ter dependência nessas estimativas, eu posso ter problemas na minha parte inferencial, vamos dizer assim. E o Hamiltoniano, o Monte Carlo Hamiltoniano, ele funciona bastante bem, só que ele é bem custoso. Eu passei para esse sistema aqui, para esse resultado aqui, deixa eu ver se eu... Para esse resultado aqui, né, tanto esse, é o mesmo, né? Para esse modelo, eu passei 1 semana e meia com um cluster lá da USP rodando. Então, a gente está falando de um supercomputador pensando por 1 semana e meia. Obviamente, o meu código não está otimizado, tá? Eu, com minhas limitações estatísticas, obviamente, conseguiria, com um pouco mais de tempo, paralelizar processos ou até jogar na GPU, mas o processo sem otimização, ele me tomou 1 semana e meia. E olha que a gente está falando aqui só de 7 canais. Eu tenho, nesse experimento completo, 256. Obrigado, ficou claro.
Antônio tem a palavra. Olá, boa tarde. Diego, parabéns pela apresentação, muito boa. Queria fazer uma pergunta sobre a estrutura de grafo que você está considerando. Né? Eu acho que pode ser... Aí, esse aí. Então, pelo que eu entendi, você assume, né, que as interações entre os pontos são direcionados, né? Por exemplo, você tem o 71 é explicado pelo 183, Isso. certo? Sim. Então, quer dizer, o que eu estou entendendo é que quando você dá um estímulo no 183, então o 171 ele vai receber informação a partir do 183. É isso? Isso, na verdade, o protocolo, a gente não fica nesse estudo, tá? Eu tenho outros estudos que a gente quer encontrar o hotspot, que não é o caso desse experimento. Nesse experimento, a gente tem um lugar de estímulo já fixo, que, consequentemente, é aqui bem pertinho do 164 com o 173. Na verdade, é mais perto do 164 que daqui, tá? Então, a gente tem já fixado esse ponto e a gente não anda com ele. Só que quem sugeriu essa estrutura foi o próprio modelo. Então, isso é um modelo puramente data-driven. Então, a gente tem todo esse fluxo de informação estimado pela dinâmica das séries temporais. Ok, tá? ok. Entendi. Mas a ideia é você introduz o estímulo dentro do sistema e você quer ver como é que é difundido esse estímulo entre os neurônios, certo? Perfeito. A minha pergunta está relacionada ao seguinte: existe alguma justificativa do porquê vocês estão considerando essas interações como apenas direcionadas, no sentido de que, só para tomar como exemplo o que eu estou querendo dizer, é que o 183 explica o 71, mas o 71, por exemplo, não explica o 183. Tá. Existe alguma justificativa do porquê vocês... Tá, vamos lá. Dentro desses modelos, que pelo tempo eu fui acabando resumindo a ópera, vamos dizer assim, né? Nesses modelos do MDM, geralmente, quando as pessoas trabalham com as conhecidas redes bayesianas, tá? Essas redes bayesianas são redes estáticas. Então, elas estimam a conectividade funcional. A conectividade funcional é essas relações sem direção. Então, essa é, vamos dizer assim, a parte mais simples de estimar essas relações entre... e aí a gente não pode falar em causalidade, porque eu não sei se é o ponto A que está causando em B ou se é B que está causando A, porque eles são não direcionados. Eu só tenho uma relação, vamos dizer assim, uma relação estatística. Tá? Dentro desses modelos, eu posso dar um passo a mais e descrever não somente essa relação funcional, mas sim uma relação contemporânea, ou uma conectividade efetiva. E aí entra a parte causal. Tá? Esses modelos que eu estou descrevendo, não sei se eu botei a carinha geral dele, mas a gente pode pensar que dentro da minha matriz, eu estou assim, vamos pensar, marginalmente eu tenho isso, mas no final eu tenho uma estrutura de probabilidade que linka todo mundo. Tá? E essa estrutura final que linka todo mundo é uma normal multivariada, tem as médias, e eu tenho uma matriz de variância e covariância. Então, eu tenho aí nessa minha matriz de variância e covariância, justamente isso que você está falando. Eu tenho a parte não direcionada. Então, aí eu tenho nessa outra parte pontos que aí nessa eu não consigo mais descrever direção causal, mas eu consigo descrever links de dependência entre as regiões. Tá? Ok.
Mas aí, uma coisa também interessante é assim, que dentro dessa matriz de variância e covariância também a gente meio que perde literalmente essa parte causal, nessa inferência causal, que muitas vezes é o que o neurocientista ele está querendo descrever, como é que qual ponto está impactando em qual ponto. Então, como é que está essa direcionalidade. Então, quando a gente tem um grafo direcionado, nesse modelo a gente, no fundo, tem 2 grafos, né? Mas esse grafo direcionado é como o estado da arte melhor. Melhor que isso, só se esse meu grafo, que é estático no tempo, esse modelo MDM, é quando esse meu grafo ele começa a variar no tempo, essa estrutura. Essa estrutura não mais é estática. E aí a gente já está falando de uma classe de modelos um pouco mais geral que essa. Então aqui, de fato, vocês estão considerando ele estático, né? Exato. Ok. Obrigado. É isso. Bom, de qualquer forma, não é uma despedida, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pergunta, eu posso responder, mas aqui está meu e-mail, certo? diego.nascimento@uda.cl. Qualquer pergunta a gente pode continuar debatendo também por e-mail, tá? E não obstante, também gostaria de agradecer aos patrocinadores, né? Então a FAPESP, o CNPq e a CAPES, e ao grupo lá do CMA e lá do ICMC, USP, por ter também emprestado o supercomputador, todo o apoio logística, enfim, durante os 4 anos que foi essencial também a presença do CMA, tá? Alguém tem mais alguma pergunta para o Diego? Luiz, tem a palavra, Luiz. Obrigada por ligar aqui. Oi, Diego. Oi, Luiz. Eu vou fazer umas perguntas, talvez é muito simples, mas é só para entender um pouco mais. Sem problema. Bom, parabéns pela sua apresentação. É um assunto bem interessante, particularmente na minha família. Minha mãe teve um AVC e ela voltou a ficar bem. Ou seja, eu acho que essa é assim, uma percentagem muito baixa das pessoas que voltou a andar, voltou a falar. Aí quando você começou a falar as coisas que era para pessoas, isso era mais direcionado para uma pessoa que teve e ficou com alguma deficiência, né? Alguma dificuldade, assim. Aí uma coisa que eu pensei foi, antes de você iniciar, será que é para prever se vai ter um segundo? Aí não sei se tem um estudo nisso, assim, talvez medindo algumas coisas nas pessoas que já deu, será que tem como prever, esta pessoa tem mais chance de ter, claro, não tem, é um modelo estatístico, né, vai ter erro, mas para ver se esta pessoa tem mais chance de ter que esta outra pessoa. Imagino que está também muito relacionado com as costumes da pessoa, né, se alimentação, esporte, o estado mental, se é estressada, com raiva, não sei o que, essas coisas eu sei que está muito relacionado, mas foi uma primeira pergunta que eu tive, que assim, para as pessoas que já tiveram, se existisse uma coisa assim, seria muito boa, né, saber e que as pessoas que já tiveram e que se importam, né, porque tem pessoas que já tiveram e não estão nem aí, não se cuidam nem nada. Então, foi uma primeira pergunta que eu tive. Você sabe se existe algum estudo assim para ter assim, essa previsão de alguma chance de ter ou não ter? Bom, eu sou estatístico, mas pelo que eu convivi, principalmente nos encontros com o pessoal da neurociência, não sei se o Eduardo está aqui, está podendo falar, está disponível, ele é da neurociência, ele é da área também, mas até onde eu sei, Luiz, antes de mais nada, isso é uma doença, uma enfermidade silenciosa. Então, antes de mais nada, a gente vê que as pessoas, pacientes, começam a apresentar sinais, às vezes até alguns dias antes de algum derrame, propriamente. No mesmo dia, né? Com minha mãe aconteceu assim, foi tudo imaginou, menos que fosse isso, levou para o hospital e quando só piorou. Não foi assim... foi ficando mal aos poucos, já não podia se levantar, não foi nada disso. Então, realmente, deve ser bem complicado fazer
um estudo assim de previsão de pessoa que já teve, será que tem mais chance de voltar a ter? O dado de um modelo estatístico para prever se a pessoa tem ou qual que é a chance, eu desconheço. Deve ter alguma coisa, algum trabalho que fala sobre chances, por exemplo, uma pessoa estressada, uma pessoa que toma pouca água, que não tem exercício físico, qual que é a chance de ter versus uma pessoa que não tem. Mas existe também algumas predisposições aí que é difícil colocar numa equação, né? Sim. Mas o dado é que uma pessoa que teve já, então 4 em uma pessoa que já teve AVC tem de novo. É muito então, alto. Assim, uma pessoa que já teve AVC tem uma predisposição, uma chance muito elevada de ter. Muito elevada de ter de novo. E um dado interessante também, Luiz, é que, o Covid é uma doença um vírus muito, poucas informações temos, mas a gente já tem uma estimativa que 1 em 10 pessoas que tiveram Covid tem algum tipo de problema neurológico. E a gente está vendo que as pessoas que estão contraindo Covid estão aumentando muito a predisposição de ter AVC, tá? Então, isso daí foi uma temática, quando começou o Covid, a gente estava até tentando fazer um artigo sobre isso, já que a gente faz estudo sobre o AVC, mas isso é uma coisa também agravante no contexto pandemia, né? Pandemia. A gente tem essa predisposição aumentada. Mas, de qualquer jeito, a gente o que pode fazer é tentar, primeiro, ter um tratamento, uma vez que aconteça, possa fazer com que a pessoa se recupere mais rápida. Então, assim, é um processo lento. E a gente tem recebido bons resultados, que o TDCS, né, o choque focalizado na região que a gente está testando, tem apresentado bons resultados. Certo. Aí, outra pergunta é com relação àquele gráfico que Antônio perguntou. Eu queria saber como foi que saiu essa configuração? De onde que sai isso? Vocês testam em várias pessoas, colocam os eletrodos, não sei como se chama, os pontos na cabeça das pessoas, aí vocês fazem uma matriz de informação com uma série em cada ponto, então vocês têm várias matrizes de cada pessoa e vocês veem que se relaciona assim, dessa forma, que o 83, não sei o que, afeta mas este não afeta. É da prática que sai essa configuração? Ou não é essa teoria que você pensa que é assim e testa um monte de modelos, sino é através da prática, é isso? Na prática, a gente tem um monte de pontos, né? Sim. Mas existe só uma região, que é a região motora. Então, essa região a gente sabe que o que a gente está procurando sobre a recuperação de movimentar o ombro, as mãos, os membros, né, inferior, superior, a percepção muscular, vamos dizer assim, está concentrado nessa faixa aqui central, que é a região motora da pessoa. Então, o que a gente está querendo responder sobre a musculatura, a gente sabe que está por ali. Então, isso já reduz bastante o nosso campo de investigação. Não obstante, tem coisas que... Bom, o cérebro não é um sistema modular, né? Então, ele não funciona separado. Então, a gente tem que colocar alguns outros pontos para a gente ver o quanto essa dispersão energética é dada. Então, existem pontos que são interessantes a gente ver o que está acontecendo. Por exemplo, aqui atrás, o hospital é uma região que ela é menos sensível à movimentação muscular. Então, toda vez que a gente movimenta o pescoço, ou está falando, ou piscando o olho, quando a gente pisca o olho nesses equipamentos, todos esses eletrodos que estão aqui, eles acabam sendo interferidos, tem um ruído, tá? E é difícil limpar isso. Quando a gente movimenta, esses eletrodos que ficam por aqui, eles começam a ter ruído também. Então, escolher alguns pontos também estrategicamente para esses sinais que são mais limpos. Então, esse pontinho aqui que a gente escolheu, aqui atrás, é justamente por isso, porque é um canal bem tranquilo, vamos dizer assim, tem menos ruído. E esses 6 canais que estão aqui é na região do movimento muscular. Então, a gente já sabe que quando independente da carga ser positiva ou negativa aqui, desse lado, que é onde a gente está aplicando a descarga, existe uma irmandade.
eu não sei nem a palavra em linguagem médica. Quando a gente faz alguma coisa no lado direito, a gente tem um reflexo no lado esquerdo. Então, e esse reflexo, às vezes, é mais instantâneo do outro lado do cérebro do que próximo na mesma região. Então, todos os pontos que a gente escolheu aqui, consequentemente, a gente escolheu os pontos relativamente correspondentes do outro lado. Para a gente ver se esse fluxo acontecia mais aqui dentro, primeiro, para depois ir para o outro lado, ou ia para lá para depois voltar. E é o que a gente realmente vê no nosso modelo. Onde é que está? Um segundo. A gente vê que existe primeiro um fluxo hemisféricos, entre hemisférios, para depois dentro desse cluster. Então, observar essa direcionalidade é o ponto-chave da construção desse tratamento. Tá? Então, a gente saber esses pontos foram, de alguma forma, escolhidos como uma análise inicial, mas a ideia é a gente estender um pouquinho mais pontos, mais pessoas, e agora, com participantes com AVC, a gente já sabe qual que é a dose-resposta que melhor apresentou desempenho, para que a gente tenha essas novas informações e ver se a gente está no caminho certo, né? Certo. E agora é um último comentário que eu fiquei curiosa e é eu acho que deve ter alguma relação o tratamento de acupuntura, sabe? Porque no tratamento de acupuntura eles colocam as agulhas e em alguns pontos, também são assim pontos bem específicos, né? E em alguns pontos eles colocam corrente. Eu mesma estou fazendo para enxaqueca, mas aí está sendo assim meio que o doutor testa e ele vê se funciona ou não. Então, porque não tem esse estudo de coisas aqui na cabeça, nada disso. Então, ele diz que coloca no pé, coloca na mão, coloca na mesma testa, para ver como eu me sinto. Como você ficou esta semana? 2 vezes por semana. E ele me diz, como ficou? Aí eu, não, piorou, ficou igual, melhorou um pouquinho. Então, eu acho que tem alguma relação assim, porque também é de aplicar uma corrente e esperar algum estímulo, não sei que, no meu caso, para melhorar a enxaqueca. Então, eu espero que façam um estudo com a enxaqueca para saber bem quais são os pontos onde que tem que colocar para melhorar essas enxaquecas. Sim, na verdade, a gente está mostrando aqui com AVC, né? Assim, o intuito é desenvolver um tratamento para o AVC. Mas o TDCS, que é a indução de corrente elétrica, é uma coisa que já está desde 1980, ou até um pouquinho antes, já se fazia tratamentos de choques, bora dizer assim, para alguma patologia, tá? Seja no cérebro, ou seja em algumas outras partes do corpo. O que é o curioso é que o TDCS, mesmo estando presente na literatura há muito tempo, poucos estudos, na verdade, quando a gente começou o nosso estudo, nosso protocolo, a gente não teve na literatura, nenhum paper, nenhuma publicação que respaldasse a efetividade do TDCS para várias coisas. Então, assim, a gente é uma técnica que é existente, mas muito ainda se tem que ser feito, analisado, explorado na literatura, digo, academicamente, né? Uhum. E enquanto então, tenha mais assim, artigos científicos publicados, aí as pessoas vão a acreditar, né, entre aspas, que funciona mesmo para usar. Tem mais rigor científico, né? Tem embasamento, porque houve todo um teste, uma validação em várias regiões do mundo. Então, assim, isso é muito importante para validar o método científico, né? O método científico, de fato, é essencial para a adoção de qualquer tipo de tratamento, droga, para tratamento, sei lá, de uma patologia. Então, isso é essencial. Na área médica, até em outras coisas, a gente pode até dizer, não, eu não vou ser muito cientista, mas quando a gente começa a lidar com vida, com paciente, a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Mas qualquer errinho pode custar uma vida, né? Exatamente. Tá bom, Diego, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns de novo pela sua apresentação. Muito obrigado, Luiz. Alguém tem mais alguma pergunta para o Diego?
Então, vamos agradecer, né? Muito obrigada, Diego, pela sua apresentação, por estar aqui. E foi muito boa a sua apresentação. Obrigada. Pessoal aqui parabenizando para você no chat. Muito obrigada e desejar a todos uma boa tarde, agradecer a todos pela presença. Em janeiro, a gente retorna com um ciclo de seminários. Em janeiro, nós teremos o próximo seminário, tá? Então, o professor André pode falar, tem a palavra. Obrigado, Andressa. É só para solicitar ao Diego, nosso amigo Diego, o endereço dele, porque aí quando formos visitá-lo, que ele possa providenciar uma estadia com as 3 refeições e o deslocamento do aeroporto até a casa dele. Combinadíssimo, combinadíssimo. Eu quero essas informações também. Será um grande prazer. Venha nos recebê-lo. visitar, Diego. Faz tempo Também. que você não volta. Já faz um tempo que eu fui a Natal, sim, isso é Pois verdade, é. Andressa. Tenho que ir urgentemente ir às praias de Natal. Pois é. Então, obrigada, viu? Obrigada, pessoal, pela presença. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Um bom final de ano a todos. Igual. Mais algumas palavras, Diego? Pode Não, falar. queria agradecer bastante. Para mim é muito gratificante. Se hoje eu tenho vou ter um longo caminho ainda para aprender, né? Na verdade, muitos modelos muito de estatística ainda para aprender também. Não é porque a gente tira um doutorado que a gente chegou a um estado da arte, né? A gente só apenas aprendeu a fazer algum tipo de investigação meio que independente, né? Nesse sentido. Uhum. Mas se hoje eu estou aqui, eu agradeço primeiramente aos meus professores, mestres, que tanto me ensinaram e tiveram paciência comigo. E aqui presente o professor André e a professora Carla. Para mim é muito prazeroso estar aqui falando de uma coisa que tanto eu tenho prazer, sou apaixonado por isso e tive a influência deles, né? Hoje eu faço experimento, foi por causa da disciplina de planejamento de experimento do professor André e da professora Carla. Então, eu acompanhei esse experimento desde da formulação deles. Então, assim, desde do zero, antes de coletar os dados, que é muito raro isso, né? Geralmente eles vêm com os dados. Uhum. Um monte de problema. Exato. E aí a gente tem que se virar com um modelo que se adeque às limitações do experimento. O que não foi o caso. Aqui eu tive uma abertura para opinar, né? Mesmo tendo uma equipe médica muito profissional, o professor Dylan e o professor Maroon, quando estava visitando o Brasil, num congresso em São Paulo, foi desenhado esse protocolo, né? Então, assim, foi uma coisa muito bacana. Então, vale a pena cada... Que legal que você teve essa oportunidade. Vale a pena cada... Teve a oportunidade e tinha o conhecimento, né, para aproveitar, porque a gente, muitas vezes a oportunidade vem, mas se a gente não tiver preparado, não tem como aproveitar, né, as oportunidades. Perfeitamente. Então, é muitas importante a vezes gente sempre aproveitar, se preparar para aproveitar essas oportunidades. Exato. Muitas vezes a gente, quando, não sei se tem algum aluno de graduação aqui de estatística, ou até de mestrado, né? Parece que a gente está fazendo um monte de conta e a gente não sabe para quê, né? Na verdade... Para quê que está fazendo aquilo, né? E quando a gente vai se debruçar com modelos mais difíceis, né? Mais complicados, com muitas restrições, essa base é essencial. E se você não tem a base, não tem como fazer. Não tem como você fazer modelos mais complexos. Exato. Então, vale cada segundo que a gente passa estudando estatística. Isso, é verdade. Um incentivo aí para os alunos de graduação. A gente saiu daqui, né, da estatística da UFRN, a gente também teve o nosso momento, né, de fazer um monte de contas e sem entender, né, para que, meu Deus, conta, não termina nunca. Mas não é em vão, gente, viu? É verdade, muito verdade. E tem que aproveitar cada segundo. Eu sei que às vezes a gente até diz, depois eu leio, depois eu faço a lista, mas talvez não tenha depois. Chega um momento e a gente tem que estar pronto. Isso é verdade. Pois é. Bom, agradeço de novo o espaço, o convite.
Espero poder fazer uma visita a vocês. Quem sabe eu não faço uma palestra presencialmente o ano que vem. E um grande prazer sempre estar de volta ao Deste. Muito obrigada, Diego. Obrigado a todos. Saludos e uma boa tarde. Um bom final de ano a todos. Igualmente, obrigado, pessoal. Até mais. Boa tarde. Boa tarde, tchau. Tchau. Boa tarde. Tchau, boa tarde.